se a gente for pensar em termos da história do cinema, estereótipos positivos e negativos vinculados a gêneros sempre existiram, né? Então, assim, nos anos 30 era muito comum aquela representação da mulher independente, mas megera, ou também aqueles filmes, as comédias malucas de guerra de sexos, em que a mulher se mostrava uma mulher profissional, carreirista, que não queria romance, mas no final queria. E aí, pensando todo esse repertório, assim, anos 90, começo dos anos 2000 de comédias românticas, por exemplo, né? Que é basicamente o que caracteriza, assim, todo o imaginário que a gente tem, né? De como é ser jovem, adolescente, sei lá, universitário, uma série de questões aí que a gente fica idealizando. Realmente, tinha um cenário, assim, muito mais padronizado, né? Eu acho que a presença dos estereótipos cinematográficos, sobretudo no caso dos personagens, é uma questão presente hoje, tá colocada. Eu acho que é um contínuo. Em alguns aspectos a gente melhorou isso. Certos tipos de papéis e certos tipos de representação as pessoas não aceitam mais. O grande público reclama quando vê determinados filmes com representações estereotipadas. E, de novo, isso não só em termos de gênero, mas de outros marcadores sociais de diferença também, né? Mas também há avanços na minha avaliação nisso. E isso não é tão recente, isso vem acontecendo ao longo dos anos por cineastas homens, mulheres, por cineastas documentaristas ou cineastas de filmes de ficção. Tanto que, de todos esse mar de filmes de comédia romântica que eu assisti, teve um que me chamou muita atenção, porque eu acho que é um dos mais diferentes, assim, até hoje eu gosto desse filme, que é o 10 Coisas que eu dei em você. E esse filme eu fiquei impressionada, porque eu, sei lá quantos anos eu tinha, eu era super adolescente, e foi a primeira vez que eu ouvi num filme alguém falando de feminismo, né? Porque a personagem principal, ela é super feminista, ela lê autoras feministas, ela escuta bandas feministas só de mulher, então foi um negócio assim, meu Deus, sabe, que tá acontecendo? E isso foi evoluindo, né? A questão é que os estereótipos sempre existem, mas eles vão mudando com o passar do tempo, né? E isso vem do próprio questionamento do público. O que o público quer ver nesse momento? E nesse momento, eu acho que o público está chegando no ponto em que não aceita mais representações simplistas de personagens femininas. Algum público, né? Porque tem pessoas que ainda se sentem confortáveis com essas representações, né? Porque ela fazia o que ela queria, ela peitava os caras, ela era super segura de si e tal. E não é muito o padrão do que eu tava acostumada a assistir, né? Oh, someone still has her panties in a twist. Don't for one minute think that you had any effect whatsoever on my panties. Then what did I have an effect on? Other than my upchuck reflex, nothing. Então, pra mim, eu tenho uma questão afetiva com esse filme que é muito importante. E tô dizendo isso por quê? Porque eu acho que é muito importante quando a gente consegue assistir esses filmes e a gente consegue se relacionar dessa maneira com eles, né? E eu acho que isso só acontece quando a gente tem essa gama, né, diversificada de personagens. Porque as pessoas, sei lá, acho que 99,99% das mulheres, garotas, não são gostosas do colegial, tipo, não são a Jéssica Biel, sabe? Mesmo. Pontualmente, assim, a gente consegue, pelo menos, sei lá, pensando na minha adolescência até hoje, nos últimos 15 anos, sei lá, a gente consegue visualizar alguns filmes que quebraram isso, né? Que apresentaram situações novas, né? E tipos físicos de personagens diferentes, né? A representatividade, os personagens, eles têm sofrido muitas mudanças. A nossa questão central é de que existe uma filmografia muito múltipla no mundo. Muito diversificada e que infelizmente ela é muito subsumida, apropriada por um cinema norte-americano que se impõe, sobretudo, o cinema de ação e que nada de errado que esse cinema esteja presente para todos, mas a possibilidade de ver um cinema mais heterogêneo para nós, para grande parte do público, é muito, muito problemática. É muito importante que esses personagens consigam se relacionar com a diversidade de pessoas que existe no mundo, né? E eu acho que hoje em dia isso melhorou bastante, né? Por quê? Porque são personagens muito ricos que existem na história do cinema, não só de agora, mas que continuam sendo produzidos, personagens bastante complexos, não é? Nos quais questões de várias naturezas
temáticas de várias naturezas permitem compor personagens bastante complexos, verossímeis grande parte deles. Então, penso que a possibilidade hoje nossa é imensa de construção de personagens mais complexos. As coisas mudaram, sei lá, por exemplo, nos anos 90 era super padrão o nerd da escola ser o cara zoado, ou a menina nerd que sonha em pegar o cara do futebol americano ser a menina zoada, mas hoje em dia meio que tem uma espécie de moda em torno de ser nerd, tipo, é meio cool ser nerd, é legal, é uma mudança um pouco de perspectiva, assim, então a gente já tem produções que questionam mais, sabe, essa coisa do nerd que sofre bullying, tipo, a gente tem personagens, entre aspas, mais ajustados, mais fora desse padrão, que já tem um lugar de protagonismo mais importante, que são mais espertos, que fazem coisas interessantes, que não estão mais naquele lugar de bullying, aquele lugar ruim, sabe, então acho que algumas mudanças acompanharam um pouco o mundo, né, que mudou e que está discutindo outras coisas. Mas eu acho que é uma coisa que está em construção, assim.